Eu não sei se as irmãs sabem, há um princípio para o louvor. O louvor é para que o céu se abra, a glória de Deus venha e nossa adoração seja aceita. E até agora, não sei se todo mundo sentiu como a voz estava baixa, talvez isso tenha atrapalhado a sua oração a chegar ao Senhor. E isso tem queimado meu coração, então venho fazer um convite às irmãs, fechar os seus olhos e entregar a Deus aquilo que você tem em oração. A música não importa. Não havia templo antigamente. Não é esse espaço, não são os instrumentos, é aquilo que você traz em seu coração. E o Senhor quer ouvir a tua voz. Não precisa gritar, eu grito, ok? Não precisa fazer escândalo, eu faço, eu reconheço. Não precisa chorar, não precisa cair no chão, tem que ser sincero. Então eu vou fazer uma oração agora e queria convidar cada uma das irmãs a abrir o seu coração. Porque a palavra de Deus, que é o mais importante, vai acontecer agora, precisa ter uma terra disposta a recebê-la. O louvor qualquer um pode fazer. Cantar, talvez, se tiver um pouquinho de aula, eu tô tentando, mas tá difícil. Porém, a adoração verdadeira de um coração que quer ouvir a palavra de Deus, isso todo mundo é capaz. Isso é gerado pelo Espírito. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que efetua o querer e vai gerar em nós o efetuar. Ele vem, é o Espírito quem faz, não vem de nós. Tudo isso tá lindo, a comida tá gostosa, mas se não for a palavra de Deus e um coração disposto a receber, não vai fazer sentido essa tarde. Então quero convidar, se você ainda não teve essa oportunidade, seja sincero ao Senhor. Se veio por uma obrigação, se está aqui, mas seu coração não está, coloque ele a partir de agora. É a palavra do Senhor, é uma palavra que transforma, é uma palavra que é verdadeira, que ela não volta vazia. O Senhor é um Deus que não mente, é um Deus que não muda e é um Deus poderoso. Talvez você esteja pensando, meu casamento tá bom, meus filhos estão criados, mas sempre há algo para Deus fazer. Não é por acaso que estamos aqui. Caráter precisa ser transformado. Atitudes precisam mudar diante de Deus, porque um Deus que é santo não aceita mais pecado. Coisas precisam ser mudadas. Cada louvor que foi tocado aqui, o Espírito Santo queria falar algo com vocês. Se você não escutou essa voz, essa é a sua oportunidade. A começar por mim. Cada um desses louvores era para mim. Era para vocês. É para todas nós. Então eu vou convidar você a orar comigo. Pai, queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, com um coração sincero. Espírito Santo de Deus, não temos nada a oferecer. Nossas roupas, nossos melhores acessórios, aquilo que o Senhor já deu que está em casa, nossa família, condição financeira, Deus, uma cidade que é agradável, é boa de se morar, nada disso importa. Esse altar todo enfeitado, pessoas dispostas a se doar, o nosso tempo investido neste lugar, não importa. Não importa se não for o Senhor a falar conosco nesta tarde, não importa, Espírito Santo de Deus, abra os nossos corações. Neste momento, Pai, eu clamo em nome do Senhor Jesus, um Deus santo que se entregou por nós naquela cruz e prometeu que não nos deixaria. Essa tarde será diferente na vida de cada mulher dessa igreja. Pai, em nome de Jesus, traga revelação da Tua verdade, terra fértil em cada coração para receber da Tua palavra, uma palavra que merece toda a nossa adoração, devoção, verdade. É uma palavra viva, uma palavra que nós precisamos todo dia. Pai, como mulheres sábias, virtuosas, eu declaro, Senhor, que corações aqui estão abertos para receber de Ti. Receber a Tua verdade, não aquilo que queremos, não aquilo que imaginamos, não aquilo, Senhor, que estamos ansiando receber como resposta, mas o que o Senhor, um Deus verdadeiramente santo, tem para nos entregar. Em nome de Jesus, toda incredulidade, toda expectativa humana, eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de discórdia, de contenda, quem veio aqui, Senhor, com a mente em casa, eu repreendo agora em nome de Jesus, mentes cativa, um Deus vivo, um Deus santo, um Deus real, que morreu na cruz e que hoje vive e vive eternamente. O poder dele não muda. Aquilo que ele fez na sua vida anos atrás, ele é o mesmo. Ele faz de novo, ele faz mais uma vez e ele quer continuar fazendo. Santo, digno e exaltado é o nosso Deus, digno da nossa adoração, digno do nosso tempo, digno de estarmos aqui. Não temos nada a oferecer esse Deus que é tremendo, poderoso. E nós declaramos, Pai, sedentas de Ti,
Ti, Pai, rendidas à Tua verdade. Transforma-nos conforme o Teu querer nesta tarde, conforme a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome, não mais honra de homens, não mais o nosso querer, mas do Senhor, Deus. O Senhor, um espírito de paz, de tranquilidade sobre as minhas irmãs agora. Elas irão desejar, almejar da Tua palavra, da paz que ultrapassa todo entendimento, e corações sedentos, com fome, com sede de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar. Vou chamar a Zete, nossa pastora. Estamos muito felizes de receber uma palavra que vem da nossa pastora. Eu estou aqui há pouco tempo, mas já ouvi muitos testemunhos sobre a vida da Zete. Estou muito feliz de poder ouvir um pouquinho através da vida dela. E agora eu vou orar pela vida da Zete, que vocês pudessem estender suas mãos para cá. Pai, sabemos que o Senhor já falou à Tua serva. Sabemos que Tu és um Deus real na vida dela. Vemos os frutos e somos gratas por isso, Deus. Que nesta tarde o Senhor venha transbordar através dela, que seja o Senhor a falar através dos lábios dela, Pai. Nós cremos, Deus, que o Senhor tem muito a nos entregar aqui, e Tua filha, Senhor, será um canal de bênção para nos entregar isso. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, meninas. Graça e paz. Ó, Renato, que bênção. Ó, Norinha, hein? Bênção, deixar aqui para lembrar, né, que a mente da gente não é a mesma. Então, meninas, boa tarde para vocês. Estou muito feliz de estar aqui. É um privilégio estar com vocês. E assim, de um bate-papo, de uma conversa informal, de estar junto com as meninas, de conversa vai, conversa vem. As meninas, uai, Zé, será que você não queria falar sobre esse assunto lá na nossa reunião? Eu falei, uai, podemos, né? E aí elas escolheram o tema para ser trabalhado hoje, que é falar sobre o princípio da ordem. E a gente sabe que esse princípio, apesar de todas as mulheres, eu penso no meu coração que a maioria que estão aqui gostam de ordem, mas ela é uma área difícil de ser trabalhada, né? E uma das coisas também que eu gostaria de deixar aqui é que a nossa igreja é uma igreja relacional. A gente tem liberdade de buscar, de aprender, de interagir, de participar. E a gente ouve muitas coisas importantes, interessantes e que servem de aprendizado para a vida. Mas a ordem que a gente vai estar falando aqui não é a ordem de Bert Hellinger. Nós vamos falar sobre uma ordem vinda de Deus. Amém? Obrigada, Cláudia. Então, nós já oramos. Eu gostaria de ler um versículo com vocês. Você pode projetar aí, Guilherme? Enquanto o Guilherme projeta aí, parabéns, meninas, por esse evento. Hoje, nós mulheres aqui, as mais maduras, a gente está tão acomodada, gente? Tão assim, tranquila, que as meninas agora colocaram a mão na massa, resolveram agilizar, e Deus tem feito coisas. Lá em Isaías 1,19 está escrito: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Eu escolhi esse versículo porque esse versículo vai, de certa forma, trabalhar com aquilo que nós podemos receber, o melhor de Deus. Então, se nós estivermos com disposição no nosso coração, se nós estivermos uma escuta ativa para aquilo que Deus fala conosco, se nós tivermos, esse coração disposto a receber, nós vamos comer o melhor dessa terra. Então, quando a gente vai falar sobre princípio de ordem,
a primeira coisa que a gente tem que entender é que a ordem vem de Deus. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. E a ordem é imprescindível. É um valor virtuoso que não pode faltar na nossa vida, de uma forma geral. Então, a ordem é imprescindível para que a minha vida seja bem-sucedida e para que eu me alimente, nutre do melhor daquilo que Deus tem para nós nessa terra. É viver uma vida de abundância aqui, na nossa existência, não é no céu. Às vezes as pessoas, não, eu estou sofrendo aqui, mas lá no céu, não. Deus tem esse alcance para nós aqui nessa terra. Aqui nós vamos receber o melhor de Deus, nós vamos comer do maná do Senhor. Mas para recebermos, nós temos que ter o conhecimento, temos que ter o aprendizado, buscar conhecer do Senhor, como que nós podemos acessar esse lugar, né? Acessar esse nível, né, que Deus quer nos entregar. Então, para falar de Deus, para falar um pouco da ordem, então a ordem de Deus, ela veio através de uma ação, de uma palavra. Então a gente sabe que o mundo, o universo, estava completamente no caos, sem ordem, vazio, sem vida, sem nada. E Deus veio, né, e trouxe para este mundo uma ordem. E a gente vê, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para o universo, quando a gente olha para o nosso sistema solar, né? Quando a gente olha para isso, Deus não se preocupou em provar a sua existência. Porque quando a gente olha para isso, a gente já consegue enxergar a existência de Deus, a partir da ordem. E para a gente não ficar tão distante, trazer mais proximidade, quando a gente olha para o nosso corpo, você vai ver o nosso corpo, tanta complexidade, mas existe uma ordem, um sistema funcionando tão plenamente, né? Então a gente olha o nosso corpo, o seu aparelho digestivo, cardiovascular, respiratório, nervoso, tudo funciona debaixo de uma ordem. Para que ele funcione, gente, aqui todo mundo vai no banheiro todo dia? Sim, para o 2. Pois é, isso é uma ordem, funcionar com ordem, né? Então, se você ficar uma semana sem ir ao banheiro, pensa na fadiga que você vai ter, a dor de cabeça, você não vai se sentir bem, você não vai sentir à vontade, você não vai querer sair de casa, você vai estar indisposta, muitas coisas, o desequilíbrio vai vir naturalmente para você. Você vai estar mal-humorada, você não vai conseguir se relacionar bem, você vai pensar no que você vai comer, você não vai estar disponível para comer qualquer alimento, porque você vai pensar primeiro o que vai acontecer, porque eu preciso, você vai tomar remédio, às vezes vai ter que internar para fazer uma lavagem, e quando isso acontece é porque alguma coisa está fora de ordem. Então, quando as coisas fogem da ordem, gera o que, gente? O caos. Gera o que? Desequilíbrio. Gera insatisfação. Gera constrangimento. Tudo isso é gerado. Então, o nosso Deus, quando Ele estabeleceu uma ordem, Ele estabeleceu essa ordem para que nós pudéssemos viver debaixo dessa ordem dEle. E de acordo com a ordem de Deus, né, aquele que vem primeiro, que a ordem ordinariamente, né? A ordem, ela é uma sequência, né? Então, assim, 1, 2, 3, 4, 5 é uma ordem. Então, aquele que vem primeiro, ele tem primazia. Esse que vem primeiro, ele é a pessoa importante. Ele não é melhor do que o outro, mas ele é uma pessoa importante na questão de ordem, de lugar. Então, quando Deus foi criar o homem, quando Deus foi criar o ser humano, quem ele criou primeiro?
O homem, né, gente? O homem. Deus criou primeiro o homem. Na ordem de Deus, Ele criou o homem. Porque Ele decidiu isso. E quando Deus criou o homem, só depois que o homem estava ali, sendo desenvolvido no jardim, organizando, trabalhando, desenvolvendo, aplicando, né, os talentos e dons, e sendo desenvolvido, ele já estava atuando quando ele percebeu que estava só. Então esse homem, ao perceber que estava só, que ele estava ali dando nome aos animais, estava cuidando da terra, e ele viu que todo animal tinha a sua parceira, tinha o casal, apenas ele não tinha, e ele viu que estava só, e Deus viu a necessidade do homem de trazer essa mulher. Então Deus vem e tira do homem, da costela de Adão, essa mulher. Então quando Deus tira a mulher, nós viemos depois. Nós mulheres temos uma certa dificuldade de entender a ordem de Deus. Devido ao pecado, nós instintivamente queremos dominar, queremos tomar o lugar, né? Nós queremos dominar, nós queremos tomar o lugar, nós queremos passar na frente, nós queremos estar no controle de todas as coisas. E isso é para todas nós. Mas quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a palavra e nos sujeitamos, ainda que pecamos e a nossa natureza é má, quando sujeitamos a uma vontade eterna, a uma vontade soberana de Deus, então a nossa vida, ela entra dentro da ordem. Porque aí, quando você olhar para o seu marido, você não vai ver um concorrente. Quando você olhar do seu marido, você não vai mais querer fazer dele seu clone, que a mulher quer mudar o marido, colocar do jeito dela, né? Da forma dela, né? Parecido com ela. Então, quando você for olhar do seu marido, você não vai mais querer que ele seja seu clone. Você vai querer que ele seja ele mesmo. E aí você vai aprender o quê? Você vai aprender a honrar, você vai aprender a respeitar, você vai aprender a estar no seu lugar, no seu papel, a ser essa mulher que veio para ser essa ajudadora, cooperadora, aquela que está do lado, aquela que participa, aquela que atua, aquela que tem o seu lugar importante. Então, quando a gente entende a ordem de Deus, a gente não tem dificuldade de ouvir essa palavra submissão. Nós submetemos não ao marido. Sabe a quem nós submetemos? A Deus. Nós submetemos a uma vontade dele para nós. Então, quando a gente fala desse lugar da mulher, do marido estar como cabeça e a mulher está aqui como parceira, como ajudadora, a gente não tem dificuldade de ficar nesse lugar e a gente faz isso voluntariamente. Nós participamos da nossa casa voluntariamente. E essa relação harmoniosa, essa relação saudável, essa relação tem tudo a ver com a nossa descendência, com os pósteros, aqueles que vêm depois, com os nossos filhos. Porque quando os filhos veem uma família fortalecida, uma família aliançada, onde um homem respeita a mulher e a mulher respeita esse homem, dentro dessa ordem natural, esse filho, ele se sente cuidado. A gente não precisa falar para esse filho, eu te amo. Ele naturalmente vai perceber o amor de Deus através das minhas atitudes, dos meus comportamentos, da forma que eu ajo. Então o que nós queremos trazer para nós hoje? Que a gente precisa compreender esse lugar nosso. Esse lugar importante que cada uma de nós temos, da gente não querer lutar contra a natureza. Muitas vezes a gente está tentando lutar contra a natureza. A gente luta contra a natureza no sentido da gente querer um lugar, da gente querer um destaque, da gente querer chamar a atenção, da gente parece que precisa ser ouvida, parece que a nossa voz precisa ser mais alta, não é? A gente quer alcançar esse lugar. E na verdade, quando você entende
que você tem o seu lugar e que você não precisa brigar por ele, a nossa vida muda, porque a gente para de carregar um peso. A gente deixa de ficar numa briga, numa luta e entramos no nosso papel. E quando a gente entra no nosso papel, a gente acomoda a isso. A gente sente paz, a gente sente tranquilidade, a gente sente serenidade. O nosso casamento flui. A nossa caminhada de virtude, a nossa caminhada de aprendizagem, ela acontece. Nós crescemos, nós desenvolvemos, nós começamos a ter uma vida de êxito, uma vida de sucesso, uma vida onde nós galgamos, né? Acrescentamos, onde nós evoluímos. E enquanto nós às vezes ficamos brigando por um lugar, por uma posição, a gente fica patinando. Nós ficamos patinando nesse lugar. Nós ficamos ali sem conseguir desenvolver aquilo que Deus deixou para que você desenvolvesse. Porque cada um de nós fomos criados com uma finalidade, fomos criados com um propósito, fomos criadas para um papel, né? Para dispensar um papel dentro de casa e dentro da comunidade. E às vezes nós não conseguimos dispensar por falta de entendimento e de posicionamento, de posição dentro do lar, dentro da família. Então, o que eu quero trazer para a gente hoje? Que nós estamos debaixo de uma ordem de Deus. E a ordem de Deus, para que nós recebemos, para que o fluxo da bênção de Deus desce e ele flui. E ele flui, é preciso nós conhecermos e estarmos no nosso lugar. Eu não estou falando aqui, sou mulher, e não estou falando aqui no sentido da gente paralisar. Pelo contrário, vamos fazer muito mais. Quando nós entendemos a nossa missão e o nosso propósito, nós vamos fazer muito mais. Enquanto nós competimos buscando um lugar que não é nosso, nós vamos perder na vida. Nós vamos perder na vida. Então, Deus estabeleceu para nós papéis. Então, o dia que a gente estava conversando, a gente falou sobre esses papéis de cada um. Então, você sabe qual é o seu papel? Como você se enxerga? Você sabe qual é o seu papel, o seu lugar? Eu vou falar primeiro do homem. O papel do homem na vida, o papel dele é de direção, proteção e limites. Então, esse é o papel do homem. Então, se um dia você avançar um desses papéis, você está saindo do seu lugar e você vai arrumar problema. Então, por exemplo, se a mulher começa a dar direção, por exemplo, vamos colocar aqui um tipo de direção. Se você quer decidir sobre a vida financeira, trabalho, mudança de casa, todas essas coisas, sentido, rumo, eu quero falar para você, se você às vezes busca a direção e você às vezes, o marido vai no conselho da esposa e atende a fala da esposa e ele toma a direção, sempre vai quebrar a cabeça, sempre vai dar errado, porque a direção pertence ao homem. A proteção pertence ao homem, a proteção da sua casa, a segurança, ele é o sacerdote, ele é o homem de Deus, ele é o valente, e mesmo que ele não seja cristão, você precisa crer nisso. Então, o papel dele é isso, direção, proteção e limites. Ele tem que colocar limites. Muitas vezes, como mãe, como mulher, às vezes a gente fala, conversa com seu pai. Ou então o pai fala, não, conversa com a mãe. Ela que vai saber discernir isso. Muitas vezes a gente toma o espaço do pai. E eu quero falar para você, quando a gente entende esse lugar e respeita esse lugar, a vida fica muito mais fácil de ser discernida e de ser trabalhada. E o papel da mulher fala de relacionamentos, que não é difícil de entender isso, fala de relacionamentos. Nós somos a mulher que somos chamadas, né, para a relação.
A relação com a casa, a relação com o filho, a relação com o marido, a relação da amizade, a relação da reconciliação, a relação com os filhos, de trazer para perto, de acolher, de ser realmente aquela galinha, né, protetora que acolhe, que protege. Então, o papel da mulher é a relação, é a nutrição. Por que nós temos 2 seios, né, gente? Porque potencializa a nutrição que a mulher tem para entregar. Então, quando vai falar de relação saudável, de saber amar, de saber cuidar, de saber acolher, de saber pôr no colo, esse é o papel da mulher. E a organização. Então, a mulher tem vínculos, a mulher tem nutrição e a mulher tem a organização. Então, a organização dela dentro de uma casa é fundamental. Quando ela desempenha isso, vai fluir. Então, esses são os papéis que nós temos que desenvolver. Então, quando nós entendemos o nosso lugar, e essa ordem funciona sistematicamente dentro da sua casa, você vai ver o mover de Deus, você vai ver um fluxo que corre, um fluxo que segue, a vida que rompe, o êxito que entra, o sucesso que atende, que acolhe, que está ali presente na sua casa. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos sujeitar, submeter à vontade de quem? De Deus, à vontade do Pai. E em relação ao casamento, né, a relação de casal, uma coisa muito importante que nós temos que entender também nessa questão de ordem, que hoje a gente vive assim, um mundo muito diferente, a criação dos filhos são muito diferentes. Por exemplo, eu não sou da geração da Liliane, da geração da Francesca, a minha geração é mais anterior aqui, mais da Agostinha, da Francisca. Então, na nossa geração, os nossos pais, eu acho que a Agostinha vai saber falar bem, os nossos pais, eles não atendiam todas as nossas necessidades. Aliás, a gente tinha mais necessidade do que tudo, né? Então, a gente não era suprido, às vezes faltava lápis, caderno, não tinha escola, não tinha roupa, dividia o pão, dividia a cama. Eu dividi cama com minhas irmãs, porque a gente não tinha tudo. E os nossos pais não eram aqueles que viviam beijando, fazendo aniversário, festa de aniversário, não é verdade? Fazendo festa, altas festas, para a gente estar ali completando 1 ano, 2 anos, nem lembrava de dar. Olha, hoje seu aniversário. E a nossa geração agora, essa geração, né? Agora, atual, contemporânea, é uma geração, os nossos filhos têm tudo. Eles têm tudo, não falta nada. Não falta nada para os nossos filhos. Tudo que eles precisam está ao alcance. Eles têm do bom e do melhor. Eles têm tudo na vida. E eles têm toda a paparicação do pai e da mãe. Falou uma palavrinha, é uma festa, né? Deus passinho, é uma festa. Filma e manda para todo mundo. Não está errado. Mas isso é importante? Sim. Mas se nós estivermos junto com isso, estendendo para os nossos filhos limites, proteção, né, segurança. E como que eu transmito isso aos meus filhos? Guilherme, tem como você projetar aquela foto lá para mim? Então, a relação aqui dos pais, quanto mais o Júlio me ama, quanto mais o Júlio cuida de mim, mais os meus filhos vão ser amados e vão ser cuidados. Quanto mais eu honro e respeito o Júlio, quanto mais eu submeto a isso, a esse casamento, a essa relação, mais eu fortaleço os meus filhos. Então, aqui na minha relação de casal, eu tenho que estar muito bem resolvida. Quando eu falo bem resolvida, não é que a gente não tem problema, não. Sempre vai existir. Casamento perfeito não existe, família perfeita não existe, só existe aquela da propaganda da Doriana, que já nem existe mais, né? Que é aquela mesa, a Doriana lá, que é a família perfeita. Mas olha só,
Isso aqui é um material que fala Filhos Fortes, que eu comprei para a gente trabalhar aqui no ministério. E está lá assim, ó, no entanto, os pais vão colocando as crianças em primeiro lugar, no centro da família, acreditando que isso é o melhor para elas. Olha só, gente, você está vendo aqui pai, mãe e filhos no centro. Essa foto, ela não é pedagógica. E ela é super errada e condenada. Por quê? Porque os filhos jamais podem estar no centro, jamais podem estar no meio da relação de casal. Mostra a outra foto para mim. É uma coisa tão simples, mas é preciso a gente entender. Então, por exemplo, aqui está o pai e a mãe se amando, não brigando, mas se amando, e os filhos, né? E os filhos vêm depois. Porque na relação de casal, gente, os filhos são muito mais o casal, a relação de casal é muito mais importante do que a relação dos filhos. Então, quando a mulher pega e vai ter esse filho, às vezes até o primeiro filho, que a gente fica apaixonada, aquela coisa, e a gente acolhe esse filho como tudo, né? Então, às vezes, eu já vi mãe que não deixa nem o pai pegar, porque se pegar, nossa, você não vai saber pegar, você vai deixar cair, lá. E aí, a mãe, ela entra na vida dessa criança como se aquilo ali fosse tudo para ela, e esquece o marido, e esquece a relação de casal. Então, ela está muito preocupada em amamentar, ela está muito preocupada em cuidar dessa criança, ela está muito preocupada se ele está dormindo. Então, toda a preocupação, tudo volta para esse filho. E o marido está esquecido. Então, eu quero falar para você, isso é super errado. Porque, mesmo que os meus filhos estejam doentes, eu preciso, a minha relação com o meu marido, eu jamais posso abrir mão. Então, o filho quer dormir lá no meio da cama da mãe? Não. O filho quer... Então, às vezes o filho decide aonde vai ser as férias. Às vezes o filho decide aonde vocês vão jantar, qual restaurante vocês vão comer. Às vezes o filho decide até a escola que ele vai estudar. Deixa eu te falar, ele decide tudo. Sabe o que eu comunico para o meu filho? Que ele é o centro, que ele é mais importante do que tudo. Quando ele cresce, ele vai se tornar um adulto inseguro, irresponsável, que não valoriza as pessoas, não valoriza a relação, não valoriza, não respeita, não honra, não participa da vida. Tudo foi facilitado para ele, e ele não vai respeitar nem pai nem mãe, porque ele teve vocês aqui na palma da mão, porque ele os tem na palma da mão. Então, o que a gente precisa fazer, gente? Olhar para isso. Então, quanto mais eu preservo o meu casamento, quanto mais eu cuido do meu marido, quanto mais eu sustento ele, o meu marido, ali, né, na relação, no amor, no sexo, quanto mais eu sustento, quanto mais eu nutro isso aí na vida dele, e quanto mais eu mantenho isso, mais eu fortaleço os meus filhos, porque nós, gente, somos espelhamento. Então, os nossos filhos se espelham em nós. Quando eles olham para nós e vê o pai beijar, o pai abraçar, o pai trazer a provisão, a mãe feliz, fazendo ali o que agrada para a casa, eles vão se sentir cuidados e amados. A gente não vai precisar ficar falando que ama o filho, porque ele já sabe, isso já está consciente para ele. Isso já está consciente. Então, quando a gente não tem essa relação aqui saudável igual está ali, quando a gente não tem, a gente tem que perceber o que está vindo por trás disso e o que está tirando isso de mim. Aonde é que eu estou errando? Aonde é que eu estou falhando? Aonde é que eu estou negligenciando? Então, quando a gente percebe que aqui na base, aqui na plataforma de cima,
tem alguma coisa errada, não está fluindo, quando a gente vê um menino muito peralta, um menino muito rebelde, um menino com muitas ações, que você fica assim, gente, mas como que esse menino puxou quem? É alguma coisa aqui em cima que precisa ser olhada. É algo que precisa ser percebido. Às vezes é inconsciente, você não percebe, você não nota, mas tem alguma coisa que precisa ser olhada, que precisa voltar e ver. E às vezes, sabe o que acontece? Talvez não é nem a relação entre o pai e mãe. Essa relação vem lá de trás. Suponhamos que Eusete, né? E isso realmente aconteceu. Entro no casamento com um monte de problemas para ser resolvido. Eu entro doente nesse casamento, cheio de feridas, cheio de mágoa, de ressentimento, de dificuldade, de problemas, sem resolver os problemas. E vou para o meu casamento, para a minha relação, com uma bagagem que nem eu consigo suportar, que nem eu consigo carregar. E quando eu entro nesse casamento, quando eu olho para os meus pais, aí a gente vai vendo as falhas. Ah, minha mãe falhou nisso. Ah, meu pai falhou nisso. Ah, me faltou isso. Ah, isso não aconteceu. Então eu quero falar para você, quando a gente tem um olhar para os nossos pais, que esse olhar é de crítica, que esse olhar é de julgamento, que esse olhar é daquilo que faltou, daquilo que ele não entregou. Na ordem, nós somos menores do que os nossos pais. E quando nós somos menores do que os nossos pais e ainda temos esse sentimento de que o que ele deveria me entregar não foi entregue e que faltou na minha vida, eu estou falando, comunicando que ele não foi um pai melhor, que ele não foi um pai bom para mim, que ele não me deu uma vida boa. E no meu coração eu falo assim, eu não vou agir assim, eu vou ser uma mãe diferente, eu vou mostrar que eu posso ser melhor que o meu pai, eu vou ser melhor que a minha mãe, vou mostrar que eu consigo agir melhor, que eu me comporto melhor, que meus filhos não vão sofrer o que eu sofri. Então quando eu ajo dessa forma, eu estou fazendo o quê? Negando a minha origem, negando a minha identidade, negando o meu pertencimento, negando as minhas raízes. Então, quando eu nego, eu deixo de pertencer, eu deixo de ser, eu perco com isso. Eu perco. Quando você vê uma árvore, a árvore ela pode estar muito bonita e ter os frutos muito gostosos, muito saudável e tudo, mas a árvore ela não se alimenta dos seus frutos. A essência, a seiva dela vem da raiz. Então, quanto mais eu quero romper na vida e ser uma mãe boa, eu tenho que olhar para trás e valorizar os meus pais. Ainda que eles não foram perfeitos, ainda que eles fizeram coisas erradas, ainda que eles não me deram tudo, mas eu tenho que olhar para eles, e o meu olhar tem que ser um olhar de honra, de respeito, de gratidão, de saber que eles foram importantes para mim, que eles representam na minha vida. E aí quando eu estou nesse lugar de honra, quando eu estou nesse lugar de respeito com os meus pais, eu fortaleço a minha vida, eu fortaleço as minhas raízes. Aí eu me sinto pertencente a essa linhagem, né? A essa linhagem, a esse sistema familiar. Aí eu me sinto pertencente a esse sistema. Quando eu me sinto pertencente, eu dou valor no meu nome, eu dou valor no meu sobrenome, eu dou valor na história do meu pai, eu dou valor na história da minha mãe, eu começo a olhar diferente, eu valorizo detalhes, eu quero contar para as pessoas, eu dou testemunho disso, porque aí a minha vida muda. Quando eu mudo a minha postura, quando eu mudo o meu olhar, a minha vida muda. E quando você muda em você, automaticamente, consequentemente, você muda na vida dos seus filhos. Porque se você não honra, se você não respeita os seus pais, os seus filhos não vão honrar e nem vão respeitar você. Então, quando você não tenta agradar, não tenta ajudar, não tenta
agradar assim, fazer o melhor de você, né, para a vida dos seus pais, você também, tudo aquilo que você tem no seu coração, automaticamente vai ser repetido, porque aquilo vai perpetuar na sua vida. Então, o que nós temos que fazer? Mudar. Eu tive que ressignificar a minha história com os meus pais, não só uma vez, mas eu tive que ressignificar várias vezes. Por quê? Porque eu tinha muitas coisas, muitas mágoas, muitas coisas que eu trazia na minha infância, que eu levei para a vida, que eu levei adiante e que causaram muitos danos para mim e, consequentemente, para a vida dos meus filhos. Então, eu posso falar com propriedade de situações que eu vivi, que hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu faria completamente diferente do que eu experimentei. Mas a gente, na nossa ignorância, na nossa falta de informação e falta de conhecimento, nós atropelamos diante daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é bom, e a gente estraga não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão perto de nós. Então, mulheres, uma coisa que é muito importante é você olhar para dentro de você e ver aonde nós precisamos de cura. Aonde é curar-se. É trabalhar o nosso interior, é trabalhar aqui dentro de mim. Então, da mesma forma que eu falei para vocês, que o nosso sistema digestivo, que ele vai funcionar e ele vai descer e ele vai liberar tudo aquilo que veio de lixo, né, daquilo que a gente nutriu, alimentou, e aqueles resíduos que meu organismo não precisa mais, que ele vai descartar isso, ele vai jogar isso fora, eu não preciso, porque isso aqui é lixo. Assim é a minha alma. Então, na minha alma, eu preciso olhar para ela. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver as minhas dores, ver os meus relacionamentos, avaliar, fazer uma autoavaliação, inclinar-me para mim mesmo e olhar onde eu preciso de ajuda, onde eu preciso enxergar quais são as minhas dores, como que eu vou trabalhar isso. Aonde que eu encontro repouso, aonde que eu encontro lugar, aonde que eu posso externar. Porque às vezes a gente guarda muita coisa dentro de nós, porque a gente não tem lugar para ir, para falar, a gente não acha, não. Você não consegue achar a pessoa que você consegue ser você, ser real. Mas eu quero falar, a gente sempre encontra. Se a gente procurar, a gente sempre encontra. Ou você encontra uma amiga, ou você encontra um terapeuta, ou você encontra uma líder, ou você encontra um pastor, uma pastora, ou você encontra alguém. Mas eu quero falar para você, é necessário. A gente precisa olhar para dentro de nós e ver os pontos negativos que estão nos prendendo, que estão nos afetando, que afeta a minha relação e que afeta a minha descendência. Porque pode ser que nós estamos inconscientemente repetindo coisas daqueles que vieram antes de nós. E outra coisa, nós somos a soma de todos aqueles que vieram antes de nós. Então vai manifestar em mim, vai perpetuar em mim, na minha descendência, tudo aquilo que eu nego. Tudo aquilo que eu nego, aquilo que eu excluo, isso vai repetir na minha vida. Porque quando eu estou negando, eu estou falando que eu não concordei com isso, que eu não aprovo isso, e nessa ordem eu sou menor, e eu não consigo agir para trás, só consigo agir para frente. É igual você querer fazer uma cachoeira e voltar para cima. Nós não temos força para resolver problemas dos nossos pais. Se aqui tem alguém que fica tentando resolver o problema do pai, resolver o problema da mãe, resolver o problema do tio, resolver o problema para trás, você vai se emaranhar.
não tenta resolver. Eu lembro que meu irmão estava com a crise do casamento, quase separando da esposa dele. Meu irmão é mais velho que eu. Lá em casa nós somos 7, eu sou a caçula e ele veio antes de mim. E meu irmão e minha cunhada falou: Zete, olha, eu vou falar uma coisa para você. A única pessoa que eu acho que seu irmão vai ouvir são vocês, que vão sentar e vão tentar resolver o nosso problema no nosso casamento. E aí eu tinha compartilhado isso com a Kelly. A Kelly falou assim: Zete, seu marido pode, ele pode estar presente. Mas você, se você nem puder estar presente, porque você é menor que seu irmão, você não resolve nada para trás. Você não resolve nada de quem vem antes de você. Você não tem força para resolver isso. Porque a ordem, ela é crescente. Então, ela vai para frente, você consegue. Para trás, não. Então, o que eu quero deixar aqui para a gente encerrar nessa palavra? Que a coisa mais importante é olharmos para Deus. Primeiro nós temos que olhar para Deus, compreender a vontade soberana dele sobre a nossa vida, submeter a isso. Gente, se nós estamos aqui na igreja, se nós estamos disponíveis a servir esse Deus, por que então não entrar naquilo que é vontade dele? Por que não entrar na ordem dele? Então, quanto mais eu me submeto a isso, mais eu vou crescer, mais eu vou ter uma vida saudável, uma vida com diligência, uma vida com desenvoltura, com crescimento, mais eu vou alcançar o meu lugar, o meu propósito, a minha missão, fazer a vontade do Pai. Então, se nós estamos aqui e nós precisamos, assim, ser verdadeiros, ser reais, no sentido, assim, de buscar honrar o Senhor em tudo aquilo que Ele traduz para nós em Sua palavra, em tudo aquilo que Ele comunica conosco através da Sua palavra. Então, como que eu vou agir na minha casa? Então eu vou agir na minha casa, vocês mulheres, quanto mais você honrar seu marido. Às vezes a gente só olha para as falhas. Ah, meu marido falha nisso, eu não dou conta. Ah, meu marido faz isso, eu não dou conta. Irmãs, deixa eu te falar. Se você parar de olhar para as falhas e começar a elogiar aquilo que ele tem de bom, as coisas vão mudar. Porque o nosso olhar precisa mudar. Para que o nosso olhar precisa mudar, para a gente enxergar e potencializar aquilo que é bom nele. Então, quando você vai olhar para o seu marido, você vai ver as coisas boas, aquilo de bom. Você vai ejetar ele para a vida, para aquilo que ele tem de dom, para aquilo que ele tem de talento, para aquilo que ele tem, né, para entregar, pela força que ele carrega dentro dele. Então, é isso que você tem que fazer. Quanto mais você movimentar esse marido seu para cima, você vai junto. Você vai junto, porque não tem como ele te deixar para trás. Você vai junto. Então, quanto mais você ajudar, quanto mais você ser essa auxiliadora, essa mulher com esse coração. E outra coisa, quanto mais você está nesse lugar, mais os seus filhos vão receber. Quanto mais você age e tem essa postura de uma mulher sábia, uma mulher que honra e que respeita, mais os seus filhos vão receber de você. Mais eles vão colher de você, porque eles vão ver o seu papel, o seu modelo, e eles vão inspirar em você, eles vão elogiar você, eles vão falar. Você não vai precisar pedir elogio, porque os seus próprios filhos vão enxergar e vão falar isso para você. Então, é disso que nós estamos falando, dessa ordem. Se nós entendermos essa ordem, né, de respeitar o nosso lugar, respeitar o nosso marido, e entendermos também o lugar do nosso filho, que eles não podem estar à frente do nosso casamento. Meu filho não pode ser primeiro do que o meu casamento. Meu filho não pode ser primeiro do que a minha relação. Meu filho, ele tem que estar no lugar dele. Se Lilica, se o Reginho chegar em casa, a primeira coisa, quem que ele vai beijar primeiro, gente? É o Rian? Quem que ele tem que beijar primeiro?
Quem que ele tem que abraçar primeiro, beijar primeiro? A esposa, gente, a esposa. Então, quando o seu filho entrar, quando o Reginho vir na frente beijar o Rian, a Liliane corre e entra na frente. Por quê? Porque é isso aí, gente. É bobo. Assim, parece bobo, mas não é. É importante. Entra na frente e fala assim: peraí, esse lugar aí é meu primeiro. Meu. Esse lugar é seu. Esse você briga por ele. Esse você toma posse dele. Entendeu? Por quê? Porque quando você fizer isso, você vai estar educando naturalmente as ordens dentro da sua casa. As ordens dentro da sua casa. Você vai ver isso, você vai perceber, e o marido também vai perceber. Porque às vezes nem ele percebe. Nem ele percebe isso, tá certo? Então você vai agir assim. Então, quando tudo... Então, por exemplo, é aniversário do seu casamento e é aniversário do seu filho. Qual que você vai comemorar? O aniversário do casamento. Aniversário do casamento. Entendeu? O aniversário do casamento tem uma festa. Vou fazer uma festa para bombar o aniversário do meu filho. Mas e no casamento não tem nenhum abraço no aniversário do casamento? É errado. Celebre esse casamento. Sai com esse marido. Curte esse marido, entendeu? Fortalece essa relação, porque você fortalecendo essa relação com seu marido, os seus filhos, gente, eles vão na onda, vai ser uma coisa completamente natural, eles vão seguir assim com você, eles vão seguir assim para a vida, amém? Bom, eu acho que a gente tem muito mais coisa para falar, assim, coisa simples, mas que a gente pode reunir mais vezes e trabalhar isso, porque eu acho que as mulheres hoje, elas estão falhando nessa questão, não, as nossas mulheres passadas também falharam, é lógico, com certeza falharam, mas hoje vocês têm informações, vocês têm próximo de vocês, ao seu alcance, tudo aquilo que pode realizar, que pode fazer do seu casamento o melhor. Então, quando você aprende e coloca isso em prática, gente, a sua vida vai ser outra vida. E o seu marido vai valorizar muito mais você por isso. Seu marido ele vai valorizar você por essas ações. Ele vai perceber que você está no lugar certo, né? E aí, quando o marido chega em casa, ele vai saber que você vai priorizar a relação. Então, aquele negócio lá, o menino está chorando e o marido está esperando. Eu vou ver o que está acontecendo. Dor de cabeça, irmãs, deixa eu te falar. Vai para o leito. Vai para o leito. Lá é o seu lugar. Fortalece isso aí, né? Porque Deus vai ser com você. Amém? Amém. Então eu queria assim orar, porque a gente até brinca, né? A gente até ri, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar, que os nossos pais, eles precisam do melhor de nós. E o melhor de nós que a gente tem para entregar para os nossos pais é a honra e o respeito. Honra e respeito. Você teve dificuldades na vida? Quem não teve? Você teve momentos difíceis com os pais? Quem não teve? Mas isso não te dá o direito para você colocar eles na cruz. De você agir com reprovação. Agir de forma de excluir a sua relação com os seus pais. Então valorize enquanto você tem pai. Eu não tenho mais nem pai nem mãe, mas com certeza a minha relação com os meus pais foram ressignificadas e eu aproveitei o melhor deles no tempo que eu pude. Então, se você ainda tem esse tempo, se você ainda pode, faça o melhor de você para salvar essa relação. Quanto mais eu honro os meus pais, mais eu fortaleço as minhas raízes. E quanto mais eu fortaleço as minhas raízes, lembra da árvore, mais eu vou ter frutos bons. Quanto mais eu fortaleço as minhas raízes, mais eu vou ter frutos bons.
né? Amém? Deixa eu orar. Pai, obrigada, Deus, por esta tarde. Obrigada, Deus, por cada uma dessas mulheres. O Senhor é o nosso Deus, aquele que nos criou e nos ensinou para que nós pudéssemos viver a vida que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos, que vivêssemos em família, na relação de casal, na relação com os filhos. Pai, venha nutrir o nosso coração, que nós sejamos essas mulheres especiais, excepcionais, que nós possamos entregar o melhor de nós, que nós saibamos, ó Deus, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos deu, nos entregou da melhor maneira possível, que nós possamos, ó Deus, salvar a nossa relação, salvar o nosso casamento, agindo como uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, uma mulher, ó Deus, que entrega a nossa vida no altar do Senhor, que ouve e esteja atenta, Senhor, aos teus ensinamentos. Nós queremos aprender, queremos, ó Deus, construir uma relação saudável dentro da nossa casa, porque nós precisamos ser essa referência para o mundo, essa referência para a igreja. Nós sabemos que se nós formos um lar curado, nós seremos uma igreja curada, nós seremos uma sociedade curada. É por isso que nós te entregamos a nossa vida. Amém. Amém, gente. Que palavra maravilhosa, né? E necessária. Como que a gente precisa... Deixa eu me ajeitar aqui, peraí. Então, gente, que palavra maravilhosa, necessária para nós nesse mundo de hoje, né? E assim, eu queria só fazer um breve comentário do que a pastora Zete estava falando sobre a ordem, que tudo que tem ordem é belo, né? E isso reflete, assim, a glória de Deus. E ela falando sobre a ordem na família. Por muito tempo, eu tive muita vergonha do relacionamento do meu pai com a minha mãe. Então, assim, de alguma forma, eu realmente excluía eles do meu coração. Tanto é que quando ela falou, eu lembrei exatamente. Há 3 anos atrás, o Senhor me deu a oportunidade de começar essa cura na minha vida, essa transformação. Eu estava gestante, eu fico tão emocionada porque, assim, que privilégio, né? E ela falou que quando a gente exclui nossos pais, a gente realmente não tem lugar, parece que não pertence a lugar nenhum. E isso era tão forte em mim que eu sentia na minha pele. Parece que eu estava na casa do meu pai, mas eu não pertencia. Até no meu casamento, parece que aquele casamento não era para mim, né? Então, assim, isso é muito forte, isso é muito real. Então, quando Deus começou essa transformação, quando Ele me mostrou isso, tudo mudou. Eu não precisei falar nada. Eu era muito protetora com meu pai, eu excluía minha mãe. E assim, depois que tudo isso mudou, até a relação das minhas irmãs com meu pai mudou. E eu não precisei falar nada, né? A minha família, que eu já nem morava mais com eles, foi transformada. E elas nunca souberam, acho que eu estava fazendo esse processo de cura na minha vida, um pouco depois que eu falei. Então, assim, gente, essa palavra, ela deixa entrar no seu coração. Às vezes pode parecer esquisito você ouvir sobre ordem, né? Sobre pertencer, sobre honrar pai e mãe, sobre trazer para o coração, mas isso é muito real. E eu quero presentear aqui, em nome das mulheres que oram, a pastora Zete, com uma lembrancinha, né? É um carinho que todas nós temos, né, pela pastora Zete. Maravilhosa. Olha, e nesse processo, gente, ela foi assim, uma mulher que abriu o caminho para mim. Ela que me levou, que me ajudou a ficar firme no que eu precisava ficar. Então, quero dizer que nós amamos você. Gente, para a gente finalizar, eu quero falar para vocês que no final será entregue uma lembrancinha para cada uma de vocês, que é um
chaveiro de pérola e um brinco de pérola. E tudo isso tem um significado. Sempre que você olhar para eles, você vai lembrar do que eu estou falando para você aqui agora. Eu vou falar rapidamente o processo da pérola. A pérola, ela nasce dentro da ostra. A ostra, ela tem uma concha bem dura e por dentro ela é molinha. E essa concha, ela é muito resistente. Mas, uma vez ou outra, porventura, a ostra, ela vive uns 20 anos. Pode entrar dentro da ostra alguma areia, algum parasita. E nesse processo, como lá dentro é bem mole, ela é ferida, ela se irrita. Então a ostra, ela começa a produzir uma substância que chama nácar, que envolve esse parasita e vai fazendo camadas e camadas e camadas até ela se sentir confortável novamente, né? E esse parasita, ele acaba virando a linda pérola que a gente conhece hoje. Então, assim, o que eu quero linkar com isso? O nosso interior, a nossa essência feminina, né? Olha só, através de um processo de desgaste, de ferimento, como que chama aquela palavra? Não é nervosismo, ela se sente irritada, de irritação. Um processo de irritação é produzida essa pérola maravilhosa que algumas valem até milhões, são raríssimas uma pérola natural, né? E assim somos nós, gente, nesse mundo de hoje. Quero falar para vocês que nesse mundo de hoje é primordial que você deixe a sua essência feminina, aquilo que Deus criou, colocou dentro de você, florescer. Lá em Gênesis fala que 2:8, a pastora Zete até leu. O Senhor falou assim, então Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e corresponda. Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Retirou de dentro do homem a mulher. Quando Deus retirou do homem, a mulher dentro do homem falou, não é bom, para mim, no meu coração, eu sinto que Deus tirou o que é belo, você é boa, você faz o bem, você está aqui para fazer isso, entendeu? A sua essência feminina é bela, é algo de bom. Onde você chega, você tem que alegrar aquele lugar, iluminar aquele lugar. Por que eu estou falando isso, gente? Porque hoje o mundo prega para nós que nós temos que ser ríspidas, né? Mandonas, mal-humoradas. Se não for desse jeito, se não for do meu jeito, então não tá certo, tem que ser assim. E não é isso que a palavra de Deus fala sobre nós, né? Seja essa pérola, deixa Deus trabalhar em você. E uma pérola, nenhuma delas é igual à outra, cada uma aqui é diferente. E o processo de Deus às vezes pode ser demorado. Uma pérola ficar pronta leva de 6 a 10 anos. Então, não se entristeça se às vezes o tempo de Deus parece que está demorando para a sua vida. É necessário você passar por essa transformação. Hoje mesmo eu estava orando, Senhor, eu tenho essa pequena palavra para dar e eu preciso tanto ser trabalhada nisso. Então me transforma como a pérola, né? E também, gente, eu quero falar assim sobre a beleza. O tanto que é importante nós entendermos que nós precisamos cuidar de nós, da nossa beleza. Por que eu estou falando isso? Hoje em dia, existe um culto ao que é feio. Vocês já perceberam? Obra de arte hoje é rabisco, é privada. Vocês já viram aquela privada famosa do francês que virou uma obra de arte? Tudo que é belo, o mundo quer esquecer. E é isso que ele está fazendo conosco hoje em dia, né? Tentando denegrir a nossa imagem, a nossa essência, a nossa beleza. Vocês já perceberam na casa de vocês que quando está tudo bagunçado, está um caos, tudo fica difícil? Se você tem menino pequeno e a casa está bagunçada, os meninos começam a cair, começam a chorar, aí você não consegue fazer o almoço, seu marido chega e vê aquilo, é um ambiente estressante. Da mesma forma é você.
As pessoas, o seu marido, a sua família, suas amigas têm que olhar para você e enxergar o que é belo. Eu não estou falando de roupa. Ai, você está sempre muito, muito bem arrumada, ou com roupa de grife, ou sempre muito bem maquiada. Não, isso começa no seu interior. Isso vai florescendo a sua essência de bondade, de graça, da misericórdia que Deus colocou dentro de você, da calma, da mansidão. Entendeu, gente? Isso é difícil, isso tem que ser trabalhado, é um exercício, é todo santo dia, não é fácil às vezes, eu sei que a nossa rotina é muito pesada, né? Mas nós precisamos insistir em viver a essência que Deus colocou dentro de você, tá certo, gente? Era isso que eu queria falar sobre, né? E também tem um momento aqui que a Liliane colocou para mim falar sobre o momento de saúde. Muitas vezes nós negligenciamos a nossa saúde, né? Nós, mulheres, precisamos cuidar da nossa saúde íntima. Nós precisamos ir ao ginecologista, nós precisamos ir ao dermatologista, nós precisamos, gente, comer bem, nós precisamos nos alimentar bem, porque nós temos uma família para cuidar, nós temos amigas para amparar. Se você não estiver bem, como é que você vai poder prosperar? Como é que você vai poder ter energia para entregar o que é pedido a você? Né? Então, não é uma questão fútil. A beleza, gente, não é vaidade. Sabe o que é vaidade? Vaidade é aquele sentimento de que você quer ser aprovado toda hora. Você quer mostrar para alguém que você é bom o tempo todo. Você se engrandece no seu coração. Essa é a vaidade. Beleza é você se preocupar com o outro. Quando você arruma a sua casa, você arruma para o seu marido, para os seus filhos se sentirem bem. Para você receber uma amiga com conforto, a beleza da sua casa. E quando você está bem com você, o seu marido descansa o olhar em você. O seu marido tem paz em você, né? Então eu queria deixar isso para vocês, gente. Não é futilidade, não é conversa fiada. Vamos cuidar, é necessário. Tá certo? E mais uma coisa que eu queria falar é sobre os encontros que a gente tem semanalmente das mulheres que oram. Toda terça a gente está reunindo numa casa para orar, para compartilhar a palavra de Deus, né? E é um momento assim, muito agradável. Nós podemos levar nossos filhos e quero convidar vocês a estar conosco nesses momentos. A gente tem um grupo, se você quiser fazer parte, é um grupo do WhatsApp, lá toda semana a gente coloca a casa que nós vamos estar, tá bom? Lá a gente somos livres para adorar o Senhor, para compartilhar a palavra, para sermos amigas, confessar o que for preciso, ser restaurada, curada, tá certo? E a última coisa que eu vou falar é sobre os cursos da Universidade da Família. Gente, a nossa igreja oferece todos esses cursos aí, ó. Eu já fiz alguns deles. Se você ainda não fez, no semestre que vem, a gente vai abrir novas inscrições. Não fica de fora, não. Tem uma Mulher Única, para quem casou agora, ou não, que nunca fez, pode fazer também. Mulher que Prospera, Experiência do Lar, gente, um curso maravilhoso. Para o seu marido, Homem ao Máximo, Como Criar Seus Filhos, e o Educação Financeira, que é diferente do CRAU, né? São 2 cursos separados. É o mesmo curso. Esse aí eu não fiz, tá vendo? Não tô sabendo falar. Tenho que fazer. Então é isso, gente. Tem mais alguma coisa? É só isso, né? Quero convidar a Fran para ela orar, fazer o encerramento para nós. Amém, irmãs? Vamos nos cuidar, né? Eu falei para Renata, você vai falar esse negócio, já vai tocar em mim, porque tem que se cuidar, né? Eu vou... Gente, aqui a gente fala muito mesmo. Mulher já fala. Ainda mais mulheres que oram, nós vamos orar mais. Vamos falar mais. E vocês aguentam aí. Amém? Achei bom a Renata contar o testemunho aqui, que eu estava aqui me perguntando, eu falo ou não falo que Deus tem feito, né? Deus tem feito grandes coisas no nosso grupo. Nós temos andado junto. E como a Renata disse aqui, lá no grupo, não tem uma mulher que sabe mais, uma que sabe menos, mas todas acrescentam. Cada dia uma faz um gol. É igual um time de futebol. Hoje eu não estou jogando bem, mas minha irmã está jogando bem hoje. Joga aí, minha irmã, faz um gol aí.
Então, o nosso grupo funciona dessa maneira. Então, por isso que Deus tem liberado muita cura no nosso meio, né? Renato falando de cura. Essa semana mesmo eu estava muito assim, quebrantada. Por quê? Porque o Senhor tem curado a gente constante. E nós cremos que hoje o Senhor também, hoje pode ser que a sua cura comece. Nossa, Fran, às vezes você não tem um marido, né? Foi muito falar de marido, mas eu percebo que muitas vezes não tem marido aqui ainda, né? Mas o Senhor, o que o Senhor quer fazer? O Senhor quer te curar. Como que o Senhor vai te dar um homem abençoado com uma mulher que está toda cheia de ferida, né? Então o Senhor quer curar. Se você não sabe, você fala: Senhor, começa hoje em mim. Eu não percebia coisas em mim, mas o Senhor, e nem tinha dinheiro para pagar psicólogo para ir lá conversar. Falei: Senhor, não tem dinheiro, mas o Senhor, Ele tem feito a cura dele em mim. Então, só rapidinho, gente. Eu estava, certo dia eu estava lá em casa, isso que a Zé falou, né, sobre a ordem. Eu estava lá em casa, meu marido estudando, e eu falei assim: amor, ele falou assim: nossa, amor, eu preciso comprar um presente. Aí eu falei: adoro ir pro shopping, vou lá para você no shopping, vou comprar. Ele falou: amor, tudo bem eu ficar aqui estudando? Eu falei: tudo bem, ok, vou com os meninos. Só que eu tinha um problema, eu não conseguia, eu saía sozinha com os meninos, mas quando ele está em casa, se ele não fosse comigo, aquilo me doía lá dentro, assim, eu falava: gente, esse cara não quer estar comigo, esse homem, ele não quer andar comigo, estou andando sozinha, eu sou casada e estou sozinha. Eu tinha esse sentimento. E aí nesse dia eu arrumei os meninos, e aí ele estudando, arrumei os meninos, aí quando eu fui saindo, meu filho maior falou: papai, você não vai? Aí ele falou assim: não, filho. Aí bem na hora me aflorou um sentimento assim. Eu falei: não, seu pai não vai, porque seu pai quer ficar aí só, a gente vai sozinha, eu ando só. Eu fiz desse jeito. Aí eu falei: meu Deus, na hora foi Deus que pra gente perceber umas atitudes dessas, só o Espírito Santo. Aí na hora Deus, aí eu falei: meu Deus, que é isso? Que eu falei? E fui pro carro com os meninos. Aí ele olhou pra mim e falou assim: que é isso? Porque eu dando piti na frente dos meninos, a gente não gosta disso, né? Fui pro carro, pus os meninos grilados assim. Aí meu filho: mãe. Aí eu falei: meu Deus, eu tenho que disfarçar, meu filho tá aqui. Aí dirigindo, eu falei: vamos curtir esse momento, Francesca, curte. Fui pro shopping. Na volta do shopping, falei: vou passar na feira. Quando eu tava voltando na feira, eu tinha falado: Senhor, indo no carro, eu falei: por que eu tô fazendo isso? Por quê? E aí na volta, o Espírito Santo começou a ministrar em mim. Falou assim: você sabe por que você tá fazendo isso? Ele me lembrou de um dia, ó, pra você ver, ele me lembrou de um dia que eu tava, a minha mãe, nós somos 3 filhos, e a minha mãe, meu pai trabalhava muito, e mesmo quando ele estava em casa, minha mãe arrumava programações pra gente sair, e naquela época não tinha carro. Então ela pegava nós 3, e ia com 3 meninos dentro do ônibus. E ela, quando ia sair, ela falava para ele: me dá um dinheiro, vamos com a gente. Ele falava assim: não vou sair não, vou ficar aqui em casa. E Deus falou assim: você tá lembrando daquele dia? E aí aquele negócio veio fluindo assim em mim. Eu falei, aí começou a doer, porque aquele dia eu peguei a dor da minha mãe. Esse sentimento que eu sinto com meu marido não tem nada a ver, meu marido nunca fez nada para mim, coitado, ele não tem nada a ver, mas o Senhor falou: você pegou a dor de sua mãe. Isso que a Zete falou da mãe, né? Muitas vezes a gente carrega coisas que não são nossas, e o Senhor falou assim: hoje eu tô te curando. E eu fui chorando embora, chorando dentro do carro, chorando. Aí quando eu cheguei em casa, meu marido falou assim: o que foi que aconteceu? Aí eu falei: não é com você, tá tudo bem. Aí ele falou: fala. Aí eu comecei a falar: meu pai fez assim com a gente e tal. E aí minha mãe sempre dizia: você não pega, você gosta mais do seu pai. Mas na verdade, eu peguei a dor dela, eu queria proteger minha mãe, né? E muitas vezes a gente se pega praticando coisas com os maridos que a gente pegou da nossa mãe sem nem saber. A gente pratica com os filhos as coisas, né, que as nossas mães passaram, mas que a gente não é nosso.
Amém? Cadê a Sandra? E eu queria agora, nessa tarde, eu queria que nós orássemos. Nós somos mulheres que oram. O Espírito Santo, ele é o nosso psicólogo. O Espírito Santo é a nossa cura. O Espírito Santo, ele sonda os nossos corações. Quando eu estava orando por esse evento, o Senhor disse: tem muitas mulheres rígidas, porque receberam rigidez dentro de casa. Mas o Senhor quer curar você. Você não vai passar isso adiante, amém? Muitas mulheres, o Senhor quer curar o útero. Você não vai levar isso para sua geração, para frente. Não vai levar. Amém? Suas feridas você não vai levar. Amém? Pode se colocar, pode ficar sentada mesmo. A Sandra vai ministrar uma canção e você vai falar: Senhor, eu não sei o que precisa ser curado em mim, mas Senhor, traz essa ordem para minha vida. Realinha, Senhor, realinha minha vida. Traz essa ordem. Me traz de volta para o meu lugar de mulher. Amém? Feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ilumina, Espírito Santo. Me mostra, me cura. Me cura no caminho, Espírito Santo de Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que curam, que onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Amém, Senhor. Nós queremos te Tu dar és a graças fonte, nessa tarde. Senhor. Te bendizer, Senhor. Te engrandecer pela vida dessas mulheres. Senhor, já és tem o uma rio, promessa de Senhor. cura, de transformação, de restauração, Senhor, na vida dessas irmãs. Tu Senhor, és a toca, ó fonte, Deus. Senhor. Cura, Senhor, porque o Senhor é a fonte. Cura, Senhor, os corpos. Cura, Senhor, as gerações. Ó Deus, que se interrompa, Deus, nessa tarde. Ó Deus, todas, ó Deus, maldições, ó Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que vem de ruim, Senhor, que se interrompa, Senhor, que seja quebrado, em nome de Jesus, ó Deus, que dessa mulher venham fluir rios do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos a cura, Senhor, que a tua palavra diz que os filhos, ó Deus, são herança do Senhor, e que o Senhor, ó Deus, é conosco, a nossa casa, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da
que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que e por onde o rio passar, Se coloque de pé, irmãos. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Tu és digno, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Senhor, quero dizer que nós estamos aqui. Eis-nos aqui, Senhor, para essa obra que o Senhor tem para esse bairro, para essa igreja, Senhor. Eis-nos aqui. Quero agradecer os irmãos da banda. Muito obrigado, viu, gente? Sandra, Deus abençoe você, viu? Maravilhosa. Que o Senhor continue te usando. Também quero agradecer as meninas do grupo que, com muito amor, né, fizeram essa decoração. Ali, aquela decoração na frente, uma irmã lá do mall, da outra igreja, doou assim pra gente. Louvou aí fazer, né? As irmãs, teve tanta gente que ofertou, né, nesse ministério, nesse grupo. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Não saia daqui sem dar uma palavra para essa irmã que veio hoje. Não saia daqui sem dar um abraço, um chamego. Às vezes um olhar muda tudo, viu, irmãs?